O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Como é que depois a RTP, minha porque fiz lá o estágio, não tenho um grande amor Dá à tempo de camisola. antena. Exato, claro. Sim. Como é que ele, na próxima semana, aquele mesmo deputado que disse a prima... Da sua prima, não sei o quê, exatamente. extrema-direita, sua prima, e você é parvo, e parvo, e parvo, e parvo. Como é que lhe dão espaço? Portugal, 1968. Salazar, o ditador que no mundo mais tempo esteve no poder, cai de uma cadeira, sofre um AVC. Quando volta ao palacete de São Bento para convalescer, já não é presidente do Conselho, mas ninguém lhe conta a verdade. Nem a fiel governanta Maria de Jesus, nem as 3 criadas, nem o seu médico pessoal. Nem jornalistas, ministros, secretários e embaixadores. Durante 2 anos, ele vive uma ilusão minuciosamente construída para acreditar que ainda é presidente, até morrer em 1970. Uma das farsas mais absurdas da história que muitos ainda hoje ignoram. É este o tema do filme Pai Nosso, Os Últimos Dias de Salazar, que estreia amanhã, 28 de maio, data que assinala o centenário da Revolução de 1926, que instaurou a ditadura militar e conduziu Salazar ao poder. O meu convidado é José Filipe Costa, realizador, argumentista, investigador e professor na área do cinema e dos estudos visuais, que escreveu e realizou este filme Pai Nosso. Olá, José Filipe, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, obrigada pelo convite, sim. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Aqui. Tu que és sintrense, morlinhense. Morlinho ali em São Martinho, não é? Ali para a Serra de Sintra. É, mas como é que é possível alguém saber que existe um morlinho? Isso extraordinário. No Google, não é? Atenção, isto faz parte da paisagem protegida do património cultural. É verdade. É uma zona super bem conceituada, a Igreja de São sim. Martinho, é tudo muito bonito. Sim. E é engraçado, tu moras lá? Não, mas morei muito tempo. Okay. Morei muito tempo, cresci lá e fiz toda a minha vida ali na zona de Sintra. Sim. Aliás, quando eu estava a fazer a licenciatura aqui em Lisboa, estava a trabalhar no Jornal de Sintra. Em Comunicação Social. Pois. Sim. Licenciaste em Comunicação Social ali na Nova. Sim. E o teu trabalho desenvolve-se, no fundo, entre a criação cinematográfica, claro, a investigação académica, também gostas de investigar, e a docência, claro. E áreas que são muito queridas é o cinema, a memória, a política e a representação do real. Eu acho que essa representação do real, onde tens liberdade e usa-la muito bem, caracteriza muito o trabalho nos vários filmes que tens feito, que é muito bom. Então licenciaste em Comunicação Social, depois tiveste um mestrado em Ciências de Comunicação, tudo tinha muito a ver com o jornalismo, era uma coisa já para ti, ou já estavas fascinado com o cinema e sabias que era cinema? Não, é interessante, porque eu só comecei a ver cinema numa sala de cinema regularmente quando comecei a estudar em Lisboa. Ok. E primeiro eu fui para o curso de Direito. Mas tiveste ainda umas aulas? Sim, fiz 3 cadeiras. Mas... Obrigações, acredito. Sim, como? Obrigações? Não. Que é das mais difíceis. A introdução ao estudo do Direito, que era com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, depois... Foste aluno dele. Sim. E também eu gostaria que ele viesse um dia comentar uma das sessões do filme do por Pai causa Nosso, da relação com o Marcelo Caetano, não é? Exatamente. Do pai dele, sobretudo, sim, Baltazar. Que era Baltazar, nessa altura, se não estou em erro, em que o Salazar estava em São Bento. Já naquele período, nesse período entre morrer e quando caiu, pronto, o AVC. Portanto, e acreditar que era presidente, penso que era Baltazar Marcelo Rebelo de Sousa, que era o governador. Era, ele foi até 72, se não me engano, ou até 70, o ano em que tu nasceste. E é engraçado porque naquela altura havia 2 governadores, foi o Arantes Oliveira e foi o Baltazar, não sei se o Baltazar foi o primeiro, é por esses anos. E é engraçado porque daqui, depois eu reparei nisso, lembrei-me disso, porque sabia que o Baltazar tinha sido, nessa altura, o pai do nosso ex-presidente, porque ele chega, o Baltazar, aqui no filme, ele promete ao médico dele, aquele médico negro do Nazaré, que existiu mesmo, não é? E que disse, tu vais ser um dia governador, acabou por não ser, foi presidente do Sporting, então não é muito diferente, sim, é melhor. Sim, presidente do Sporting e teve uma história interessante que eu não consigo contar e que eu cheguei a falar com a filha. Ok. E ela disse-me algumas coisas. Ele esteve na União Soviética e havia uma parte do diálogo que depois nós tiramos, que é, eu sei que tu estiveste na União Soviética e não sei o quê. Por isso é que ele diz... Ele já comentou isso. Por isso é que ele diz no filme...
que refere-se aos amigos de esquerda do Manuel Nazaré, que pronto, foi um tal bocadinho médico ficcionado negro. por causa de ele ter ido à União Que Soviética. era médico das análises, no fundo. Era. O médico pessoal era o cardiologista, pronto, eu conhecia. Sim, era o Coelho. o Manuel Nazaré. Era Eu penso que era o analista já de há muito tempo, exatamente. não é? Portanto, tirava-lhe o sangue, fazia as análises, e via como estava a tudo. quem confiava as suas veias. Que engraçado. É muito engraçado teres referido isso, e agora lembro-me por causa de ser governador, vais ser governador-geral de Moçambique e tal. Nessa altura era o Baltazar Rebelo de Sousa. Muito curioso. Estes filmes, os primeiros filmes que tu tens aqui, estou a ver aqui, além de teres tirado este mestrado em Ciências de Comunicação, nós vimos. Sim, mas depois foi o doutoramento que foi para mim a grande... E isto foi em Londres, aí foste para a Inglaterra, este project em Visual Communication, Royal College of Art. Tem esses nomes todos. É incrível. Com uma bolsa, foste bolseiro, deve ser Sim, claro. sim. E isto é a investigação, é um bocadinho o tema do teu doutoramento, este Cinema Forges the Event. Isso era isto? a parte escrita. Ok. E havia a parte prática, que foi um filme que eu fiz que se chama Linha Vermelha, que é um filme sobre outro filme, que é o Torre Bela. O Torre Bela era uma herdade que foi ocupada, depois do 25 de Abril. E fez-se um filme muito emblemático, realizado por um realizador, Thomas Harlan, realizador alemão, filho de um realizador alemão que tinha feito parte, digamos assim, dos realizadores muito importantes do regime nazi. Ok. E o Thomas Harlan está noutro ponto do espectro político e vem para Portugal filmar a Revolução e depois, na montagem, o filme acaba por se concentrar sobre esta idade da Torre Bela. E eu fiz o Linha Vermelha porque percebi que era um filme riquíssimo. E foi agora há pouco tempo foi apresentado o filme já restaurado pela Cinemateca. Foi uma semana intensa com esse celebração filme, e homenagem, assim, com muitas conversas, e foi muito interessante ver, por exemplo, na sessão da Torre Bela estava cheio de jovens, e não eram grupos não eram grupos de alunos. Quando eventualmente podia ter pessoas mais daquele tempo e que se lembrassem do tempo da reforma agrária e das ocupações. Era muito jovens e... porque há uma cena da enxada, não é? Da cooperativa, que é a enxada, não sei se... que faz parte da memória coletiva um bocado, e as pessoas lá daquelas aldeias... Há uma coisa que até a televisão muitas vezes passa um clipe que é um homem a dizer isso, a enxada é nossa, a enxada é sua, mas a enxada é sua, diz, é isso, não é? Faz parte do comunismo ser tudo de todos. Sim, faz parte do filme Torre Bela. É daí que vem. E é engraçado porque este filme também tem muito a ver, agarraste nisto para a tua tese, digamos assim, para a tua investigação, porque tem muito a ver com esta investigação sobre, primeiro, a questão do papel do cinema neste processo revolucionário, não é? 74, 75. E depois, como é que o cinema pode participar na construção desta memória coletiva e nos próprios acontecimentos, que é uma coisa que te atrai muito, não é? Sim. Eu achei que era uma coisa que... Há coisas que dá para fazer doutoramentos, outras que não. E o filme Torre Bela dá. Porque tem material, tem muito material. E tema. Tem. Porque o Thomas Harlan, ele próprio era muito consciente da ação que a equipa teve, e eu acho que era indutora de acontecimentos, não é? Claro. E isso acontece, mas não era só... interfere, não é? No fundo. Sim, mas é muito complexo, porque não... E é engraçado que dentro no filme Torre Bela também se vê câmaras lá a passearem. Portanto, está lá outros... É um outro olhar mais descontraído. Se calhar mais de reportagem, exato, mais para a televisão, mais imediatas, mas o caso um bocadinho de documentário também, não é? Um bocado de ideia. Existe o documentário do Luís Galvão Teles sobre a Torre Bela. Aliás, depois este teu filme da Linha Vermelha acabou por estrear no Indie Lisboa. Sim. E foi o melhor longa-metragem portuguesa. Ganhou esse prémio, não é? No 2011 foi uma... E deu em Harvard, no Harvard Film Archive, em Berkeley, no estado da Califórnia. Foi passado em vários sítios. Cá está. Isto é onde ela temas de doutoramento. Sim. Mas também passou em cineclubes, em Beja, em lugares incríveis, onde vinham pessoas que acabavam por dizer... No nosso caso aqui na Terra aconteceu isto e aquilo. Muito parecido ou igual. Não foi nada assim, porque nós aqui... Como isso pronto, depois leva à memória coletiva e esse debate. Isso interessa-me, porque eu acho que uma das coisas muito importantes é que nós importamos muito audiovisual. E se virmos, por exemplo... Agora já quase que ninguém... Eu acho que agora as pessoas só olham para redes e clipes muito curtos. Exato, curtos. Mas
por exemplo, a TV por cabo, quase tudo é produção norte-americana ou anglo-saxónica. Sim. E nós não temos a oportunidade. Nós não temos a Verdade. oportunidade de nos revermos. Porque é outra linguagem, é outras memórias, é outro, não é? Outro universo. Porque eles estão, e normalmente as pessoas já conhecem melhor o Kennedy e o Churchill Exatamente. do que as pessoas que fizeram aquilo que é a nossa comunidade. Exatamente. Então, eu acho muito interessante essa possibilidade de nós conhecermos. Atenção, eu não... Sim, não é para voltarmos orgulhosamente sós, não é? Não. Como temos o teu filme. Não, mas é pena o desconhecimento local das tuas raízes. Completo. Obviamente. E as pessoas... Claro. Do que é que nos faz. Em detrimento de uma outra cultura que não tem tanto a ver connosco. Mas tem uma indústria poderosíssima, José Filipe. Poderosíssima É e que... marketing extraordinário. Sim, mas a questão não é que isso acaba por entrar nas mentalidades. O que é o Halloween? Se não isso. Exatamente, é uma importação de uma coisa que não tem nada a ver connosco. Nós tínhamos o pão por Deus, não é? Exatamente. Que eu sei que ainda... Ou São Valentim, ou outras coisas que não têm nada a ver com a nossa tradição. São Valentim, por o exemplo, São Valentim, pronto. inventado por causa do... Também é outra festa comercial nos Estados Unidos. Importámos, e nunca teve nada a ver connosco. Não. Mas é interessante que eu vejo pelos meus alunos, eles... até a língua. Sim. Uma aluna agora neologismos e coisas que a gente adota? Além disso, não, eles querem fazer os trabalhos em inglês. Okay. Os filmes, por exemplo, se eles melhores. Se os filmes, sim. Um deles, uma aluna fez um filme baseada nas fotografias da infância e dos vídeos da infância de uma colega, e depois a montagem estava bastante interessante e punha frases em inglês. E eu disse, mas porquê em inglês? Mas já não é a primeira vez. Em lançá-lo na Berlinale ou não? Mas não. A pensar na internacionalização. O cinema só olha em inglês, pronto. Cá está, é a raiz anglo-saxónica da coisa. E eu perguntei-lhe porquê? Porque tem mais impacto o inglês. E depois eu pensei assim, mas o quê? Vai vender? Vai... O que é que prometeram? Não, é porque ela está... E depois eu disse... É formatada, é a cabeça formatada. E depois, a imagem cinematográfica em inglês. Que tem potencialidades enormes. Pois... Eu acho verdade, que tens razão. as nossas elites, chamemos-lhe assim, os nossos governantes, não estão nada conscientes disto. Ou seja, para eles, a cultura portuguesa é o Camões e o Pessoa e não sei quem, e não é. Deviam mostrar filmes lá, mais contemporâneos e que se fazem coisas boas e não sabem. E contemporâneos e os reality shows também, em parte, a gente não quer saber disso. Mas eles acabam por induzir comportamentos, induzir como é que nós pensamos sobre os outros. Do meu ponto de vista, para baixo. É nivelar para baixo. Pois. Foste ao Brasil em 2013 e aí a violência policial aqui salta para cima. Tu foste professor visitante no Instituto das Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para seres professor visitante na CAPES tinha uma candidatura. Tiveste de fazer esta investigação sobre a violência policial. Fizeste esta curta, o caso Jota, em 2017, faz para o ano uma década, que exibiste em vários festivais na Índia, em Portugal, no Brasil. Eu vi esta curta tua, 2017, sobre este julgamento de dois polícias militares acusados de matar a tiro um jovem quando patrulhavam o bairro dos Reis, no Rio, uns 18 anos, este miúdo, que era aprendiz de padeiro. De facto, os diálogos são baseados nesta... Está muito giro esta coisa, tu fizeste esta construção. E a começar por este filme negro, com dentro os vários participantes, o juiz, a porque advogada. eu filmei cá. E eu tive apoio cá. Está muito giro. Eu estava a pensar... Mas a ideia de começar aquilo só com o cenário, vamos pôr só cada personagem, todos como estão no dia-a-dia, a fazer o seu papel e a rodá-los e não sei o quê. Construir tudo naquele fundo negro, eu achei aquilo muito impactante. Desta ali, sem dúvida, a força dali está no diálogo, no que as pessoas imaginam, e ninguém se distrai a ver cores e cenários. Está muito giro, mas de facto estes dois polícias tinham sido acusados de matar dois jovens, um à queima-roupa e outro pelas costas, acabaram por ser absolvidos. Aprendi esta coisa curiosa do plantar as provas, portanto, o kit bandido, o kit flagrante. Põe-lhe uma arma, põe-lhe droga ao lado, no morto, no cadáver, para as pessoas. Tudo baseado... Isso é óbvio que isso acontece. Eu fui cá também, não é? Daquele caso da Cova da Moura, não é? Isso tem-se falado. Tens esta estatística, 9 pessoas morrem por intervenção policial por dia no Brasil. A polícia brasileira é a mais letal do mundo. Não, há algum tempo, não há muito tempo atrás, houve um massacre, eu chamar-lhe assim, no Rio de Janeiro. E depois, e lá está, eu fico... No favela. É muito triste sobre o que é que nós somos como humanos, porque
Eu andei, por causa de outro projeto de filme que eu não menciono aí, porque ainda foi escrito, mas é uma longa, sobre um traficante de uma das favelas. Um traficante intelectual. Sim, O que é sim. isto? O que é quer dizer um traficante intelectual? Era um traficante que gostava Do Morro de Santa de Marta? ler, sim, Ok. de ouvir música. Educado Não que ele tenha, por ele próprio. Ou seja, ele trocava livros com um intelectual bastante conhecido e tinha conversas desse tipo, e ele quando dá as primeiras entrevistas tem uma consciência social muito forte e começa a falar disso. E então, portanto, Com o Daniel Tavares aqui, foi a que escrever esta história? Sim, e eu agora estou a escrever outra baseada nas minhas memórias de infância, e o Pai Nosso foi co-escrito com o Daniel Tavares, Sim. também com a E a ajuda Letícia? da Letícia Simões, Sim. que são dois brasileiros, e que é muito interessante porque... Ok. Não sabia. Sim, eu passei-lhes muita Pronto. coisa, livros. Fiquei curioso com este projeto do traficante intelectual, que foi dono daquele morro, do Morro de Santa Marta. Mas é muito interessante, mas pega em coisas, eu tenho esta mania, às vezes... Diz. Pega em coisas que às vezes queimam as mãos. Ok. Ou seja, mesmo este... Politicamente incorretas e Sim, perigosas não para alguém. Não são imediatas. Assim, por exemplo, pegar nesta história do Salazar, e sobretudo neste tempo, é também para já a representar uma figura histórica com Sim. que tem Este este impacto. Em todo o não mundo. é? Sim. E no momento em que vivemos também é E importante. no momento que vivemos. Porque tu dizes, isto não está tudo apagado, isto não é a história, não é para a história. Há coisas que estão a reviver disto, ele está um bocado a voltar. Tu tens noção disso e dizes isso. Sim, e depois há uma coisa que é, ninguém lhe disse que ele deixou de ser presidente. Mas eu penso assim, será que o fantasma dele ainda lá está? Eu sou o presidente e está sentado numa nuvem ou duas, Tu nunca sabes isso. ou com umas labaredas de inferno. Tu nunca consegues saber isso. É engraçado porque há depois uma das memórias do médico, aliás, foi uma das tuas bases para este filme, onde pesquisaste mais, foi nas memórias deste médico pessoal dele. Estão publicadas, o diário está publicado. Sim, na esfera dos livros. E tu dizes que o miúdo, a única pessoa que terá fugido, duas crianças terão Uma fugido, criança e uma terapeuta. terão saído um bocadinho deste complô feito para ele ter a noção, ou achar que ainda era presidente do Conselho, com os 2 anos, e ao miúdo, e então pelo vice terapeuta, que lhe terão dito, olha, mas o presidente já não é o seu doutor. Disseram que era é o Marcelo Caetano. E depois perguntaram-te o que é que achaste, qual terá sido, e o médico escreve isso, a reação dele, que ficou muito triste. Ficou triste. Foi para o quarto, Combalido, fechar-se e não sei o quê. Mas depois pode ter esquecido no momento a seguir, ou ele próprio pode ter mentido a ele próprio, do género. É assim, Não, deixa-me sou manter eu. as coisas Exatamente. como elas estão. Ou uma pessoa com AVC tem uma memória Exatamente. e capacidades muito flutuantes. Começa com o filme, o médico a dizer isso, uma das criadas dele, a dizer, olha, Já o recebi doutor teve um AVC, portanto... Já recebi uma crítica a dizer que naquele tempo o AVC, não se usava a palavra AVC, trombose. Ok. Talvez. E eu achei bom. Anacronismo, talvez. É muito... Sim, não é mas muito para nós percebermos é importante. Mas tu também inventas um bocadinho. É óbvio. Muito. Mas para tornar aquilo atual nesse aspecto, já podes inventar, sim, mas não faz mal. Não, mas a questão é que as pessoas pensam que nós eu gosto de trabalhar sobre a questão da verosimilhança, daquilo parecer verosímil, de entrar num mundo, mas aquilo... Até fisicamente, não puseste próteses e coisas. Não, isso eu não quero... Eu gostei, quando vi o póster, que está muito giro, aquela imagem dele, eu pensei... É o ator. Não parece muito... Mas ele até é mais ou menos, pronto. É. Mas eu pensei, mas não, sobretudo quando está sentado na cadeira naqueles discursos, aí achei igual. Mas pensei, mas não é muito o Salazar. Ele não esteve preocupado com a Charlize Theron no monstro, a pôr um queixo e o nariz todo diferente. Não se preocupou com isso. Porque depois fica sempre... É como as pessoas que fazem muitas plásticas. Fica sempre a pessoa... Até pode ficar mais jovem, mas é uma pessoa mais jovem com plásticas. Temos agora 1 minuto só, até o intervalo, para falar neste Prazer Camaradas de 2019, que estreaste em plena pandemia e que tem a ver também... Não furimos muito do tema. Isto é tudo coisas que te preocupavam e coisas que preocupavam. Aqui também é logo depois do Vicente Cabril, e este teu filme, no fundo, voltou um bocadinho uns anos antes, este Pai Nosso, mas este Prazer Camaradas é um bocadinho estas pessoas que vieram nos anos 70 ajudar-nos do norte da Europa, vieram ajudar nessas cooperativas, e então depois fizeste um filme, Prazer Camaradas,
em que eles 40 anos depois voltam os mesmos velhos a fingir que são novos nessa altura. É verdade. A viver como é que foi nas cooperativas e a libertação sexual e as suecas que vinham e tal. Sim, eram todos chamadas de suecas. Eu acho que isso era a influência dos filmes. O Bergman e companhias. E também filmes de educação sexual. Que eram suecos na altura? Sim. Há um deles que fez muito espectador. É porque isto, a questão de... Nós estamos sempre... Quando pensamos no passado, o passado é presente. Estamos sempre a pensar no nosso tempo. Exatamente. E depois podemos construir o que eu gosto de construir coisas complexas, ambíguas, que tenham vários lados, o máximo possível, e para isso eu tenho que me alimentar de muita coisa. Claro Fontes, imagens... José Filipe Costa, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o realizador José Filipe Costa a propósito deste filme que estreia amanhã. Pai Nosso, Os Últimos Dias de Salazar. Estreia amanhã, 28 de maio, que é exatamente a data que assinala o centenário desta Revolução de 28 de maio de 1926, que instaurou a ditadura militar e que mais tarde, em 32, conduziu Salazar ao poder. Estamos a falar há só um projeto onde eu também te vejo envolvido, que é este do Cinema ao Poder. A Revolução de 25 de Abril e as políticas de cinema entre 74 e 75, isto, investigação e conferências. Sim, isso eu fiz depois da licenciatura. Depois da licenciatura tive uma bolsa da Gulbenkian. Estou-me a rir porque a Gulbenkian sempre foi muito importante. Acabou sempre por se cruzar, porque eu quando era miúdo ia para a biblioteca itinerante da Gulbenkian. Passava lá em Morlinho, naquela zona. Sim. Tenho muitos convidados, José Filipe, que foi falam para disso. Isso, e entusiasmou o Viegas no Pocinho e não sei o quê. Graças a isso, é uma força importante, importantíssima que teve aquelas carrinhas. Carrinhas. E no filme que eu estou a escrever entra uma cena com também as com personagens todas lá dentro da biblioteca itinerante. Mas depois a Gulbenkian também foi importante nessa bolsa que me deu para estudar as políticas de cinema dessa altura. Eu saí da licenciatura e tive essa bolsa. E depois, mais tarde, fiz um curso de criação e criatividade artística com a London Film School lá, na Gulbenkian também, 3 meses, onde encontrei bons amigos e bons colegas com quem eu continuo a trabalhar, porque eu trabalho para outros realizadores também. Eu também fazes argumentos, por exemplo, não é? Uma coisa que tu fazes é a faca do Pedro Pinho, escrevi com uma malta, um bom grupo de gente, também... Como já tinhas colaborado nas histórias da vida na Terra, por exemplo, foi uma coisa que tu fizeste, também, como argumentista e realizador desta série de divulgação científica, não é? Sim. Pedro Pinho, Filipe Reis, João Miller, tu colaboras com... Se eu puder, eu gosto Está disponível? Gosto de me meter com realizadores que eu acho que têm um trabalho consistente e interessante. Gosto-me de me colocar ao serviço daquela ideia que eles estão a desenvolver. Sim. Ou seja, e esquecer-me completamente das minhas coisas. E então consegues abstrair-te que sim, eu quero abstrair-me o máximo 100%. Possível. Quero libertar-me da minha pele e tomar outras peles. Este projeto Bom Dia Cinema também é curioso. São sessões de cinema e exercícios audiovisuais que tu fazes ali em enfermarias do Hospital Pediátrico Dona Estefânia para crianças internadas. Muito bonito esta coisa de transformar este espaço hospitalar neste lugar de cultura e de criação e de encontro. É muito especial. Esse está, portanto estamos a ir lá. Com boa escapatória para aqueles miúdos que estão ali e não querem estar e não deviam estar, não é? Sim, e ali tem um escape extraordinário de imaginação e de criação. Eu já tinha lá estado muito como voluntário de uma outra organização e tinha reparado que os miúdos, como sempre, estão enfronhados todos ali nos... Dentro daquelas enfermarias. E nos telemóveis. Sim. E pois depois, hoje em dia, sim, claro. Pois, claro. E depois ali ainda mais, porque, quer dizer, o que é que eles vão fazer, pois, não é? Exatamente. E então, a questão é criar, na sala onde eles estão a jogar, nós vamos uma tela que nós queríamos que fosse grande. Sim, com alguma dimensão. E... fazem minifilmes e eles vêm-se projetados. Ainda não fizemos. Esse era o nosso próximo passo. Era começarmos eles a filmarem-se. Porque a questão é que nós nunca sabemos...
Pois, a questão é que nós nunca sabemos muito bem quais são as crianças que estão naquela semana. Pois. Ou seja, se é o Exatamente. ortopedia... Podem sair de uma semana ou... Pois, se é uma questão da pode acontecer, ortopedia ou se estão muito em baixo porque acabaram de ser tiveram um quimioquimio ou qualquer apendicite. coisa. Exatamente. E então, isso é mais difícil. O que é fácil é eles verem o filme, porque é muito interessante. Levanta-se a tela, os filmes, é o Sérgio Marques que escolhe, e ele faz o Cinema Insuflável, que é um projeto muito interessante, que é mesmo um cinema, que é uma tenda e tem o Sérgio Marques pode vir cá conversar, porque ele tem andado com isso pela Europa e tudo. E então, eu fiz parte e espero voltar a fazer parte da figura nacional, que é esta associação, e portanto nós vamos os dois, e ele tem ali uns filmes e até pergunta, então agora querem ver, e já há um filme e vou propor, e há um filme com o telemóvel que ele propõe. Mas o que é interessante é a tela, a dimensão da tela, e fechar a janela para ficarmos mais escuro. E os miúdos lá ficam a ver uma coisa maior, num ecrã maior, e a experimentar aquilo coletivamente. Do telemóvel, que é importante. Muito bem, temos de falar deste filme, Pai Nosso, os últimos dias, Salazar, vai estrear já amanhã, centenário da Revolução de 1926, então, são 113 minutos, que estreou há mais de um ano, no Festival de Roterdão, integrou a competição Big Screen, e chegou a ser premiado depois no Festival Caminhos do Cinema Português, foi a melhor ficção, a melhor caracterização, e claro, a Catarina Avelar, que faz aqui Dona Maria de Jesus, a governante a Salazar, foi premiada também. É por uma produção de Uma Pedra no Sapato. O timing eu acho perfeito. Gostei muito desta ideia de abrir a negro com os sons da Revolução, portanto o pós. Tu não te admiraste, agora um bocadinho para falar da ideia deste filme, não te admiraste, José Filipe, não em si, pelo ditador que se queria perpetuar no poder, mas a tua admiração foi, e também a minha, a farsa montada pelos personagens que o ajudaram a acreditar que ele ainda era Presidente do Conselho durante 2 anos. Não fazia ideia disto. Eu achava que ele sabia que ele tinha delegado no Marcelo. Pois, mas é interessante que muita gente não saiba. Isso. Porque... É obrigatório saber isso, é uma coisa recente, é do meu tempo. Pois. Caramba, eu já cá estava, tu ainda não. Tu nasceste nesse ano. Mas eu já cá estava há 10 anos. Bolas. Pois é. Ele achou que era o Presidente do Conselho, então recebe a visita do médico, as governantas, as 3 criadas, embaixadores, ministros vão lá, falam com ele e são todos industriados, por favor. Finge que ele está a despachar e que ele é Presidente do Conselho, porque ele não sabe que já é o Marcelo. E o Marcelo que nunca o vai ver, claro. Sim, nunca o vai ver. E como é que escondeu os jornais e essas coisas? Pois, mas e o jornalista francês que vai fazer a entrevista? O famoso Ferrot. Isso é baseado, é factual, e que lhe diz, então e o que é que acha de ter Marcelo no seu governo? Exato, faz aquelas perguntas incríveis. E depois o jornal sai, ele publica assim, aliás, ele entrevistou o Marcelo e entrevistou o Salazar separadamente, combinou isso. E depois sai o jornal a dizer, e está lá escrito, está lá no filme, o Salazar ainda acha que é presidente. E a PIDE apreendeu os jornais. Todos os jornais foram não, é que o que me pareceu assim, às tantas... É incrível essa farsa. Mas o que é bizarro. É que este regime fascista acaba por se devorar a si próprio, ou seja, o seu criador... Autofagia. Sim, autofagia. Sim, autêntico. O próprio criador, porque o médico, muito fiel a Salazar, acaba por ser posto sob escuta. Exato. É posto sob escuta e os seus boletins são censurados. E saía sempre todos os dias, tem um boletim, o seu presidente passou bem, não sei o quê, ele tinha tensão tal, não sei o quê tal. Era, ele tinha Até que deixaram de aparecer. E depois quem é que está a fazer isso? Isso perpassa no diário uma angústia. Sim. Também quem é que conta? Isso está no filme. Mas as pessoas... eu tenho visto as pessoas assim... Será que é verdade? E eu agora comecei a pensar, é melhor dizer que há aqui coisas que são verdade. Porque senão as pessoas não usufruem do filme. Pensam que eu inventei tudo. Não. Exato. Não. Há ali coisas inventadas, claro, sim, tens essa liberdade. Por isso é que também não quiseste copiar do meu biopic típica. Não. Mas, e tens muito, como eu já te disse ali há bocado, off-record, da parte onírica, que é muito giro, os sonhos, os pesadelos deles. Tu misturas muito isso e eu achei isso muito giro. Como é que eu cheguei aí? Porque eu comecei a pensar que estas pessoas, mesmo passam um bocadinho no diário, estas pessoas têm que ser, de alguma maneira, vão se sentir torturadas. Sim. E é verdade, está lá uma passagem que a Dona Maria de Jesus chora, a governanta, porque o Bissaia Barreto, que não entra, a personagem dele, não entra no filme, entrou numa outra versão, lhe tinha dito que era ela que devia contar.
E ela fica com um dilema tremendo interno. Todos têm um dilema, não é? Este Eduardo Coelho, então, é o médico pessoal, o cardiologista, que era o médico pessoal dele, escreviam estes diários entre 68 e 70, Salazar, o fim e a morte. É uma edição das Feiras dos Livros que existe e foi de facto o que mais te impressionou. Foi. E tu chegas a dizer isso que eu achei surpreendente. Há muitas coisas aqui que as pessoas pensam, ele inventou isto. Não inventou. Há muitas coisas baseadas neste diário que ele contou, como é que o miúdo lhe contou que ele já não era presidente, como é que ele reagiu. Isto o médico conta. Ele estava lá e assistiu. E por isso é que só foi... com o filho dele, aliás. Falei que já ele morreu uns meses depois da... Sim. O médico morreu mesmo uns meses depois do 25 de Abril. Sim. É Mas tu engraçado. falaste com o filho? O filho estava muito emocionado a falar do pai, porque diz que o pai... Há ali também Sofreu muito, não foi? Sim, há ali uma Com questão esta também farsa. com um outro... Sim, e com um outro médico, que houve ali um conflito sobre a questão da operação do ok. Salazar, que na altura eu li, Uhum. mas que eu não me meti por aí porque seria outra coisa, não é? Sim, E... era outra questão. Sim. Mas é incrível que não se conte isso. Que isso não faça parte da... Exatamente, da historiografia Da normal. historiografia. Cingimos à história. Agosto de 68, portanto, há uma cadeira de lona que se desconjunta, de facto. Dizem que ele estava com o vocalista o Augusto Hilário, no terraço do Forte Santo António da Barra, no Estoril, onde ele passava o verão. Bateu com a cabeça, mas ele diz, para não quis que chamassem um médico. Um mês depois, a 6 de setembro, é operado de urgência na Cruz Vermelha. Dia 16 tem um acidente vascular cerebral, então aí o tal AVC, Sim. a tal trombose, pronto. Trombose, na linguagem da antiga. Exato, para não ter anacronismo. Mergulha num coma profundo, espera-se o pior. No dia seguinte, o Mério Tomás convoca uma reunião de emergência do Conselho de Ministros para o substituir. Na noite de 26 de setembro, anuncia a decisão, exonera o Salazar e nomeia o Marcelo Caetano, que toma posse no dia a seguir, 27 de setembro. Então ele depois fica no hospital até fevereiro do ano seguinte, o Salazar, e depois regressa à casa, onde morre um ano e meio depois, a 27 de julho de 70. Tu já cá estavas? Já. E foi nessa altura. Exato. Tu é do fim de janeiro, portanto, pronto, tinha 6 meses. Portanto, de facto, ele caiu, e já tive aqui convidados historiadores que dizem, não caiu da queda da cadeira, isso é treta, caiu da cadeira, mas não foi isso que o matou. Pena ir por aí. Pronto. E depois já, entretanto, caiu 3 dias depois, caiu na banheira e também magoou-se imenso. Não. Portanto, O que é importante é o que aconteceu depois. Ele depois, de facto, teve que é o AVC, a trombose, exatamente. claro. Isso é que o diminuiu e entrou em coma e cognitivamente também. Portanto, de facto, também já tive aqui convidados que dizem que o regime, chamar regime fascista é um bocado exagero, pronto, não foi bem fascista, diz o Carlos Martins, doutorado nisto. Foi uma coisa... Quer dizer, eu percebo que... O preto, sim, esse sim, o do Francisco Rolão Preto, sim, muito coisa fascista. Agora, ele tinha... E o Marcelo Caetano também, o conservadorismo fascisante, é mais o que isto pensou, então, é o que lhe dizem. Mas é preciso pensar, temos polícia política, temos Exatamente. Censura, temos... Essas ferramentas todas, que aliás continuaram com o Marcelo, portanto, sim, apesar de querer sim, abertura sim, e revolução na continuidade. Sim. Temos uma guerra colonial com a ideia de uma missão civilizatória de Portugal, que agora um dirigente de um partido de extrema-direita disse que era para espalhar a fé cristã, tirando voltar aos descobrimentos. tirando qualquer poder às pessoas que lá estavam, ou seja, como se fosse essa a grande missão portuguesa. Exato, não se missão pode colocar isso. Claro. Nós já temos outra consciência, credo, já devíamos saber. O povo é facilmente educável. Tu sabes de qual esta comove-me a mudez do povo sereno. Continua. Não comove-me consigo. a sua obediência. Não, eu decorei este monólogo porque eu faço workshops como aluno de teatro. Ok. Com o Filipe Cates, com o Tiago Fernandes e também com o Neves Neves. Comove-me a mudez. Sim. A mudez Incrível. do povo sereno. Sim. O que ele diz... A sua obediência. Quando convenientemente dirigido, o povo português dá tudo o que tem e o que não tem. Sacrifica-se. Governar é muito mais simples do que aquilo que pensamos. É proteger as pessoas delas próprias, das suas mesquinices, da sua maldade mais profunda, que elas desconhecem. Nós impedimos que as pessoas façam mal a si próprias. Porque as pessoas pouco sabem sobre si e sobre as suas necessidades mais insondáveis. Não há nada, governar é proteger as pessoas delas próprias. Não é fascista, não há nada desculpa. mais do que presunção totalitária. Paternalista, sim. Nova e língua, isto é 1984, sim. Completamente. Não, isto eu tirei... E que as mulheres também, querem ser independentes, a mulher tem que perceber que tem que ser submissa. Sim. É extraordinário este diálogo. Não, mas ele aí foi as donas muito... de casa. Ele diz que nem a própria igreja ia tão longe, ele diz isso à Garnier, tão longe como ele preferiria em relação às mulheres. Mas isso eu coloquei logo no início do filme. E esse diálogo eu fui tirar
palavra a palavra. É muito forte. Porque eu lia várias vezes e pensei assim, quem recebe isto, o espectador que receba isto no início do filme, poderá pensar já que personagem é esta, não é? Sim. Não vou estar a explicar tintim por tintim, que ele sabia que havia pessoas que estavam mortas, que eram mortas ou torturadas pela PIDE. Não preciso... Sim, claro. Quer dizer, isto está lá. Isto é e não preciso dizer que... Agora digo no início do filme, ponho alguns números, porque eu comecei a pensar que era necessário, depois de ter estado na Argentina a mostrar o filme e no Uruguai. Ok. Embora as pessoas percebessem muito bem. Claro, por causa da história destes países. Também tem ditaduras, claro. Mas também sabiam a história de Portugal. Pergunto-te muitas vezes se tu não quiseste humanizar este ditador. O que é que tu respondes? Se eu não quis, ou que quis? Se não quiseste com este filme. Eu quis humanizar. É humanizar no sentido de... Outras camadas dele não tão conhecidas, outra camada... Sim, mas ver a velhice dele. Há algumas pessoas que dizem, porque pode-se ter empatia por Salazar. Mas eu acho que se deve ter empatia. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. O que nós estamos ali a ver é um idoso, um velho, com ele aqui debilidades. Não é um todo poderoso, mas é alguém vulnerável, profundamente rural, agora dominado pelas suas ilusões. Estes 2 últimos anos foram assim. Pois. Eu não gosto disso, não é? Quer dizer, mesmo quando eu brinco com aquele lado onírico e delirante, às vezes está ali no limite para mim. Sim. Eu acho que está. Eu não, é mais... aí... Quando ponho os olhos de Salazar a chispar que nem... Sim, é mais a jogar com a figura do que propriamente com aquilo que eu imagino de ser o homem. Quer dizer, sim, a pessoa, porque ele até parece ser uma pessoa... Ele não saiu, não viajou para... Nunca. Andou uma vez de avião, Lisboa ao Porto, e disse não gostei. Voltou de comboio. Eu li algures que ele tinha medo, teve medo a um ponto da vida dele de desmaiar, que ficou alguns dias retido no seu quarto quando era jovem. Isso contas, isso falas. E o psiquiatra José Gameiro escreveu um artigo em 1980 e tal, sim, que apresentou na Gulbenkian e foi acusado, conta-me ele, foi muito polémico, que ele estava a humanizar o Salazar. Sim. E o historiador Fernando Rosas é que o acolheu e percebeu bem o que é que estava em causa. Agora, isso é muito interessante perceber que, claro, as pessoas são de... Tem várias camadas. Tem várias camadas. Exatamente. Ninguém é espécie. E o que é mais... Obviamente. O que é, no Salazar, o que é mais curioso, interessante e fascinante do ponto de vista de alguém que está a estudar uma personalidade e que está a estudar um período da história, é ele ter estas características e ainda assim manter... aquela fachada, digamos assim. Punho de ferro. Dizes, o filme todo, do princípio ao fim, lida com o medinho português de que ainda não nos libertamos. Não. Eu estou sempre... É muito curioso. Estou sempre a confrontar-me com isso. E agora estou com meus colegas e amigos... Estamos sempre... É na academia, é num hospital. É incrível. É uma coisa... E agora, se calhar, mais do que há uns anos. Muito mais. Agora temos deputados e temos... Sim, mas as pessoas têm que ter atenção. Falam em Salazares. Sim, falam em Salazares, mas não podem. Então, eles têm responsabilidade. Claro. Há uma das coisas que eu tenho... desconhecimento, José Filipe. É só ignorância. Não, é má fé. Eu acho também, que é má fé. Também, mas é por não saberem. Alguns sabem, deles não querem, sabem. O principal sabe muito bem. A questão para mim é isto. Não podem... Há uma das coisas que me faz imensa confusão agora na Assembleia da República e nos debates com deputados da extrema-direita. É eles dizerem extrema-direita é a sua prima. Ou dizerem você é parvo. Num debate da RTP. Pois, sim. Isto não acontece na minha sala de aula. Quantos dirigentes, quantos é um velhinho, que parece que os velhinhos que a gente tem que já não liga. Não pode. Desculpem, mas e como é que... É uma questão de berço, é uma questão também de educação. Não, aquilo final. Mas civilidade. Mas aquilo é lançar o caos. Político. Claro que é. Estou completamente de acordo. Mas há aqui uma ideia de lançar o caos, a gritaria, para não deixar o outro falar. Exatamente. Isso é interromper, é uma técnica, obviamente. Eu vi aquele documentário com o Pacheco Pereira. Eu não poderia deixar de ver aquilo minuto a minuto. Que o desafiou para exatamente aquela conversa. E então a questão para mim, como é que depois a RTP... A minha RTP, porque fiz lá o estágio, não tenho um grande amor dá tempo à camisola. Exato, claro. Sim. Como é que ele, na próxima semana, aquele mesmo deputado que disse a sua prima, extrema-direita só a prima e você é parvo,
como é que lhe dão espaço? Exatamente. Pediriam porque aquela Vão dizer força que não são política... educadores do povo e, portanto... Não, mas não é educadores do povo. Eles estão com uma estratégia. Mas aquilo Mas não é vende. só agora, Aquilo não é só aqui. Aquele algoritmo, É José isso Filipe, mesmo. vende. Prende. As pessoas vão querer ver o próximo. É como É isso que eles querem. É como parar na autoestrada para ver o acidente Exatamente, dos do Mirões. outro lado. Exatamente. Muito bem. Isto é um documentário ficcionado. Nós temos 40 segundos. Isto é um documentário ficcionado. Pode-se chamar assim? Em parte tem o Ou lado... uma biografia romanceada, um bocadinho. Sei lá. Não É fácil uma de- ficcionalização muito alimentada por muitas fontes, por muitas leituras, e não é só por mim, é pelos outros argumentistas, é pela direção de fotografia, é Sim. depois para a O montagem. delírio da montagem em que puseram os Foi o João vizinhos, Brás. os vizinhos com cabeças de animais. Isso é extraordinário. E Porque depois ele aquele lado todo dizia- muito rural. Porque ele dizia que lhe fazia imensa confusão que os vizinhos o espreitassem. Houve uma altura em que se conta que é verdade, que ele saiu para passear no jardim do Palacete de São Bento. sentiu... Os vizinhos sentiu-se observado e quis ir para dentro e não quis Sim, aparecer ali. sim. Salazar, tu pronto, nós já não temos mais, mas pronto, quero falar que este filme é muito importante por causa disso. Esqueci-me de dizer A das figura- sessões especiais que há amanhã. Então diz, amanhã diz. Portanto, amanhã, quinta-feira, é uma sessão especial com a Inês Brazão e com o Tiago Bartolomeu Costa, no Ideal, à noite. Cinema E Ideal. depois, na sexta-feira, serei eu e a Cleia Almeida. Como é que é possível Uma não das- ir ver o filme e A depois Socorro Labrantes. para ouvir a Cleia? Sim, que eu já- extraordinária atriz, já esteve aí É, também nesse lugar. sim. É Ah, ótimo. Já. Grande convidada, Inveja. excepcional. E porque eu gosto imenso das... Muito querida. As sim. tuas atrizes são todas extraordinárias, São, todas elas. Eu todas gostei imenso. elas. A Carina Avelar para mim é uma revelação, já a Sim, conhecia, mas sim, sim. que papelão para ela. papelão E o para Jorge também. E o Jorge, sim. Incríveis, incríveis. E depois, no sábado, há mais uma sessão especial. E depois, no domingo, é no Charlot, em Setúbal. Pronto. E depois, na segunda-feira, é com o Instituto de História Contemporânea, no Ideal. Cinema Ideal E outra depois, vez. vai ser interessante, é na quarta-feira da semana que vem, Uhum. no Nimas, com o Fernando da Costa, que conheceu a Exatamente, Dona Maria. e o Salazar, E o quando Salazar. falou com eles. Sim, sim. Muito bem, a não perder, portanto, Pai Nosso, estreia já amanhã Os Últimos Dias de Salazar. Um argumento e a realização do José Filipe Costa. José Filipe, conto contigo em próximas vezes, ter mais filmes para conversar. Muito obrigado por teres vindo. 10 anos. Muito obrigado, eu Obrigado, que agradeço o acolhimento.